Boa noite. Eu queria lhe convidar nesse momento para abrir a sua Bíblia. Nossa última noite chegou, né? Chegou a última noite, que tristeza. Mas não diz o ditado que o que é bom dura pouco, né? Não diz o ditado que o que é bom dura pouco, né? Então não poderia durar muito não, se é bom. Aqui nessa terra, tá? No céu, o que é bom dura a eternidade. E hoje nós vamos falar sobre a batalha do Armagedon, lá no Apocalipse, no capítulo 16. O sermão de hoje, usando uma linguagem assim moderna, ele está hiperlinkado. O que é hiperlinkado? O hiperlink, ou hyperlink, né? É quando na programação, a gente usa muito na programação isso aí, quando você tem um atalho para outro lugar. E a profecia ela é toda linkada, tá? Se você estudar profundamente o livro do Apocalipse, cada versículo bíblico é uma cópia em grego de algum versículo bíblico do Antigo Testamento. Então, existe um link direto, que nem a gente fez aqui. Em algumas vezes a gente abriu a Bíblia, quando a gente abriu em Mateus, a gente abriu em Apocalipse 13 e a gente viu que estava linkando direto lá com Daniel, né? Com algumas passagens de Daniel. Os animais que apareciam na primeira besta eram os mesmos animais que apareciam em Daniel, né? O tamanho e a largura da estátua eram os dois últimos números da marca da besta, não é? A gente viu que no próprio capítulo 13 tinha um link para o animal do capítulo 12, né? Que era o último animal que não aparecia lá, que Daniel não conseguiu descrever o que era, e já João conseguia dizer que era um dragão, né? Era o próximo reino que viria. E a pregação de hoje tem um link para tudo aquilo que a gente viu ontem, anteontem e antes, desde quarta-feira que a gente está vendo. Só que eu fiz de um jeito que quem não viu nenhuma noite consegue entender. Agora, quem viu todas as outras 4 noites, tá? Vai perceber coisa que quem faltou vai ficar assim voando, né? Principalmente a parte de ontem com o terceiro Elias. Eu repeti aqui para a gente entender, tá? Quem é o terceiro Elias, mas o assunto de hoje vai ser a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon está em Apocalipse 16, do 12 ao 16, tá? Só que para a gente estudar esse pedaço, a gente vai ter que dar um panorama aqui do capítulo 16, tá? O capítulo 16 são os 7 últimos flagelos de Deus, as 7 últimas pragas, tá? E para a gente estudar a sexta, que é o assunto que a gente vai ver aqui, tá? A gente vai ver o paralelo, né? Um panorama de tudo, tá certo? Todo mundo abriu aí? Amém. O último livro da sua Bíblia, mais ou menos no meio do livro ali, capítulo 16. E eu vou desligar esse vídeo aqui, viu? A minha garganta está muito boa hoje não. Embaixo. É aqui? É. Tá aqui, no meio. Aonde? Vocês estão com calor não? Bom. Porque a minha garganta está horrível aqui e ele está fechando a página da Bíblia. Então vamos lá. Todo mundo já pegou? Conseguiu achar aí? Apocalipse 16, 12. Vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração. Pai amado querido, é a última dessas 5 noites que nós estamos aqui reunidos com a Tua palavra aberta e queremos, como cada um desses dias, te rogar a presença do Espírito Santo. Amém. E o poder dele em cada um de nós para abrir nossa mente e nosso coração para compreendermos e não só compreendermos, como aceitarmos isso aqui em nossa vida e colocarmos em prática. Amém. Que o teu poder maravilhoso seja mais essa noite conosco. Abençoe mais uma vez o nosso entendimento. É o que te rogamos já agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então eu estou falando assim feito Rodrigo Silva, porque a voz está indo embora, né? É o dia todinho vendendo, né? Aí a voz vai embora, uma hora dessa da noite, né? Não tem mais voz. E vamos lá, vamos lembrar
as 7 últimas pragas. Tá? A primeira praga é anunciado no verso 1, tá? Do capítulo 16, bem assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos. Esses 7 anjos, eles estavam lá dentro do santuário, no capítulo 4 de Apocalipse. Abre-se o santuário, tá? João começa a ter a visão do Apocalipse lá no capítulo 1, tá? Ele vê Cristo glorificado, transfigurado, ele vê ali ele completamente diferente, andando no meio de 7 castiçais, tá? Com estrelas na sua mão. E ali ele diz que ele está andando no meio da igreja, que os castiçais são a igreja dele, tá? E as estrelas que estão na mão dele são os líderes dessas igrejas, os mensageiros dessas igrejas, tá? E diz que ele tem uma mensagem especial para cada um desses mensageiros, tá? Ele escreve ali 7 cartas, tá? E essas 7 cartas são levadas àquelas 7 igrejas da Ásia, ali, um caminho comercial, tá? Que existia ali na África, na Ásia, e tinha aquelas 7 igrejas que está ali descrito no livro do Apocalipse. E quando ele termina de escrever, tá? Ele passa a relatar mais coisa, porque não acaba ali no capítulo 2 e 3, tá? O restante do Apocalipse é um complemento. Por quê? Porque essas 7 cartas foram para aquelas igrejas locais, e como a gente viu ontem, a profecia apocalíptica, ela tem um duplo sentido. Ela acontece na época do profeta e se estende até o final dos tempos, até o cumprimento profético dela, não é? Então, não era uma mensagem só para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, não era só para aquelas igrejas que estavam ali, tá? Cada igreja daquela era uma sequência histórica, de um período histórico, que a gente chama na teologia de história eclesiástica. Então, quando a gente estuda teologia, a gente vê história eclesiástica. O que é história eclesiástica? A partir do momento em que Jesus Cristo é arrebatado e deixa os discípulos, ali começa a história da igreja cristã, tá? Daquele momento até a sua volta é chamada história eclesiástica. Ellen White cobre esse período no livro do Grande Conflito. O primeiro capítulo, ela está lá dizendo como foi que ele é arrebatado e como ele deixa ali e como vai ver a destruição de Jerusalém. O primeiro capítulo ele ali falando com os discípulos e depois ele vai embora e deixa a igreja. E tem ali toda a história da igreja, cada um dos reformistas, em cada capítulo ali é descrito o serviço dele. E o último reformista, nós vimos ontem, é o terceiro Elias, é o último reformista. Cada reformista veio trazer uma verdade. Veio trazer uma verdade presente para o seu tempo e para aquela época, até que o último. Por que o último? Porque ele veria no poder do Espírito Elias para restaurar agora todas as coisas juntas. Ele pegaria cada pedaço de verdade que foi revelado por cada reformador. Então, um reformador veio e acabou com o sacrifício da missa. O outro acabou com a idolatria. O outro resolveu o problema dentro do batismo. E cada um foi restaurando a verdade. Até que chegou ali no final do século XIX, no final do século XIX, de 18 para o 19, e um pregador entre o 18 e o 19, final de 18 e começo de 19, ele começa a pregar que Cristo está voltando. E esse movimento de pregação não é só dele. Tá? Não só foi ele que teve essa revelação, esse movimento também acontece em alguns países europeus, na África, em cima ali do Saara, tá? Perto do Egito, ali também acontece. Em alguns países do Oriente Médio também pessoas começam a pregar que Cristo está voltando. Só que não tão enfático como Miller, com uma data marcada e com um evento. Olha, prepare-se, a pregação é a preparação. E daquele movimento ali que começou com Miller, ele retém nesse movimento gente de todas as igrejas que existem ali. Então ali tem batistas, ali tem da Conexão Cristã, ali tem gente da Metodista. Todo mundo está debaixo daquele manto de esperar o Evangelho. Muitas pessoas são expulsas da sua igreja porque começam a dar crédito a Guilherme Miller. E aí depois que ele se decepciona ali com um grande desapontamento, ele deixa esse movimento e fica sozinho. Ele morre 3 anos depois, menos de 3 anos depois, e esse movimento se transforma na igreja adventista do dia. Tá? Dali em diante a igreja é estruturada, tá? E as suas doutrinas são também estruturadas.
Cada doutrina é pesada se é verdadeira ou não, e os líderes ali sentam para decidir o que é verdade, tá? Até que a gente tenha o escopo que a gente crê hoje como adventista. Então, tem que ter aquele reformador, porque ele vem fechar o assunto que começou com quem? Com Zwinglio, o Calvino, o Lutero, lá atrás, tá? Cada reformador fecha esse movimento ali, da igreja de Filadélfia. E a igreja de Laodiceia, ela já tem toda a mensagem da verdade presente pronta para pregar para a última geração. Aí vamos lá, vamos voltar para Apocalipse. Em Apocalipse 16, tá? Esse anjo, tá ali, que está ali dentro do santuário, ele fala em grande voz, diz o seguinte: ide e derramai pela terra as 7 taças da colheita de Deus. E aí vem, né, no verso 2, ele derrama a primeira taça, e a primeira taça ele derrama onde? Tá? Ele derrama na terra e os homens recebem o quê? Úlceras malignas. Não é isso que diz aí, no final do verso 2? Tá? Então a primeira, todas as pragas, elas têm um elemento simbólico. Elas começam com um anjo derramando uma taça. Anjo é simbólico? Taça é simbólico? A terra é simbólica? Já não é simbólica. Tá? A úlcera é simbólica? Já não é simbólica. Então tem um elemento simbólico ali e o cumprimento da praga, ela é literal. O segundo, o anjo também vem, derrama sua taça, tá, no mar, tá, e ele faz o quê? Se transforma em sangue como de morto, né? O anjo é simbólico, a taça é simbólica, mas o mar é simbólico? Não. Então o mar realmente transforma-se em uma coisa parecida com sangue como morto. Não é simbolismo não, tá? Não é sangue. Ninguém vai matar gente o suficiente para dar um mar. Não. A água, como Cristo fez a água transformar em vinho, a água do mar vai virar esse negócio gosmento e pastoso e coagulado como sangue de morto. Quem já viu sangue de morto sabe que não é sangue de quando você leva um corte, de quando você se corta com uma faca na cozinha. Não é aquele sangue ali. É um sangue diferente, né? Ele é aquele tom amarronzado, ele tem aquele cheiro muito esquisito, peculiar, tá? E ele é morto, ele não tem vida, ele não tem movimento, ele não tem brilho, é aquele negócio meio, você sabe que ele é opaco. Então, o mar vira isso, tá? E aí vem cada praga fazendo isso, né? A terceira praga vem, ele derrama sua taça na fonte das águas, e as águas doces acontece a mesma coisa que aconteceu com a água salgada. Anderson, é toda a água salgada? Não. É em territórios específicos, e a gente vai entender isso lá quando a gente chegar no quinto flagelo, tá? E o quarto e o quinto flagelo, a gente vai ver que não é todo o mar do planeta Terra que vira, não. Em um certo lugar, recebe ali aqueles mares ou mar, vai transformar em sangue como de morto. Até porque senão toda a vida da Terra seria extinguida, né? No decorrer da praga, né? A mesma coisa acontece aqui, é toda a fonte de água, não. Lugares ali onde a crueldade, a malignidade, a perversidade é muito latente, vai receber cada um de acordo com a sua obra. Lembra que o juízo é cada um de acordo com a sua obra? Então, a promessa para a Babilônia, a Apocalipse diz assim, é aquele que leva para cativeiro vai, aquele que mata a espada vai. Então, quem derramou sangue tem sangue para tomar, entendeu? Quem afligiu as pessoas de maldade, feriu as pessoas, vão ser feridas. Então, naquele contexto ali, tá? E vem um cântico aqui no terceiro flagelo, vem o quarto flagelo. O quarto flagelo, aí o anjo derrama sua taça no sol, tá? O sol é literal, ele esquenta literalmente e queima o homem literalmente, tá? Mesmo o anjo sendo, né, um anjo ali simbólico, uma taça simbólica, mas ele derrama ali e tem esse efeito ali no quarto flagelo. Para você ver, tem como o sol queimar todo mundo da terra? De uma vez só não, porque o outro lado está escuro, entendeu? Ele pode passar pela terra queimando, mas ele vai parar de queimar quando escurecer. Você pode correr, se você conseguir correr, para se manter no lugar onde está escuro, tudo bem, mas não, onde o sol pegar, vai queimar os homens que receberam a marca da besta, tá? Porque tem uma brigazinha ali entre quem está reunido aqui no sexto flagelo e quem está reunido ali no Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Tem uma reunião em Apocalipse 7. O Cordeiro está reunido no Monte Sião, com 144 mil, que são descritos também ali no Apocalipse 14, tá? E um grupo é reunido aqui, que a gente vai estudar hoje, aqui no sexto selo. Aí vem o quinto flagelo. O quinto flagelo, o anjo derrama sua taça sobre o trono da besta e fica em trevas, como no Egito. Aonde? No trono da besta. É só lá. A gente viu nessa semana o que é o trono da besta, né?
Pronto, aquela cidade ali vai ficar escuro como a parte egípcia ficou escuro, deixando claro a parte hebreia lá no livro de Gênesis. Gênesis não. De Êxodo, tá? No livro de Êxodo. Vamos lá. O sexto flagelo é a Batalha do Armagedon. A gente vai pular ele, que a gente vai estudar ele detalhadamente. E o sétimo flagelo é um grande terremoto fendendo a grande cidade em dois, tá? Eu acredito que a grande cidade seja Washington, porque aí a primeira besta recebe uma escuridão e a segunda besta recebe a sua cidade ser destruída, tá? Como o terremoto de Lisboa, tá? Prefigurou que haveria, né, uma destruição daquela magnitude. E aí tem vozes e relâmpagos aqui e chuvas de pedras de cerca de 1 talento, que são cerca de 35 quilos. Essa é a sétima praga, né? E acaba aqui o assunto das pragas. Agora vamos lá. Vamos ler integralmente o texto do 12 ao 16, que é o nosso assunto de hoje. A gente vai descobrir que história é essa de Batalha do Armagedon. Derramou o sexto selo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Você perceba que, diferente dos outros, o sexto flagelo ele é completamente simbólico. Você não consegue encontrar a parte literal do sexto flagelo, tá? Acompanhe comigo. Derramou o sexto selo, o sexto anjo, tá? A sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A gente viu esse ajuntamento durante a semana também, tá? Só que guarde essa expressão, o dia do Deus Todo-Poderoso. Ele vai ser importante quando a gente for estudar aqui, tá? Aí abre um parênteses, não há parênteses na sua Bíblia aí? Tem um parêntese, né? E esse parêntese explica o seguinte, o verso 15 é um parêntese inteiro, e diz assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Que link esse verso faz com a última parte do conselho que a testemunha verdadeira faz ao remanescente da igreja de Laodiceia, né? Qual é a última coisa que ele pede para você comprar? Uma roupa branca, tá? Aí ele diz assim, ó, tá? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então tem um motivo. As vestes de justiça dos santos façam que eles, nesse período, no que está acontecendo aqui, eles não sejam envergonhados por não ter justiça. Pela justiça de Cristo não está em cima dele. Ou seja, haverá um momento em que a justiça de Cristo sobre a cristandade vai ser vista, tá? Que cristãos não têm a justiça de Cristo. Não são cristãos, porque eles estão acompanhando a besta, seguindo a besta. Vai ficar bem claro isso, bem dividido, que a gente viu ontem. Vai ficar bem dividido quem segue a besta e quem não segue, tá? Mas gente ainda dizendo ser cristão seguindo a besta. Nesse momento, quem tem essa veste de justiça é reconhecido. Ali vai o cristão. Entendeu? Enquanto que do outro lado, mesmo tendo nome, com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, não se reconhece naquele perseguidor, naquele que está do lado de quem está atacando esse povo aí, um cristão. Então é aquela terceira coisa que nós compramos lá de Jesus na igreja de Laodiceia. O remanescente compra, né? E o verso 16 diz o seguinte: então os ajuntaram, tá? Quem o ajuntou? Os 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, que saem da boca do dragão, da besta, falso profeta. Ele saiu, né? Seduzindo os reis do mundo todo para que eles juntassem os seus súditos para alguma coisa, tá? Juntar para quê? Tá? Para que os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon, para a peleja do dia do grande Deus, do Deus Todo-Poderoso, né? Então, qual foi a parte literal que você encontrou aqui? Não tem parte literal. Vai acontecer um secamento do rio Eufrates. Não é o rio Eufrates mesmo. Mas quando é que eu vou saber? Como é que eu vou saber o que é isso, Anderson? Só quando acontecer. Vai acontecer uma catástrofe, vai acontecer uma crise, vai acontecer alguma coisa que o sexto selo diz o seguinte: vai ser como o rio Eufrates secando para vir os reis do Oriente. E isso é um link
para Daniel, novamente. Tá? Daniel. Quando Daniel, ele interpreta uma leitura na parede de Belsazar, tá? Que tem Mene, Mene, Tekel, Fassim, né? E ele diz, olha, você foi colocado na balança e foi pesado, colocado na balança e achado em falta, tá? E o seu reino foi completamente dividido, tá? Nesse momento que ele lê isso, tá? O que é que os medos e os persas acabaram de fazer? Represaram o rio, tá? Aquelas galerias por debaixo da muralha de Babilônia secaram e o exército de Ciro entra por ali, abre os portões por dentro e toma Babilônia. Essa é a referência que está dizendo aqui, o secamento do rio Eufrates. Isso simbolicamente vai representar o que? Eu não sei, mas alguma coisa, uma doutrina, um movimento, uma perseguição, vem do Oriente, alguma coisa feita lá no Oriente, vem e entra para o Ocidente nesse momento. Nesse momento, para ficar bem claro, nesse momento, tá? Essa confederação do mal, que está aqui perseguindo, seguindo a imagem da primeira besta que foi levantada pela segunda besta, tá? Reúne todos os seus súditos, a dona da língua da iniquidade, o filho da perdição, tá? Para que eles venham atacar outro povo. Que povo? O povo que está reunido com o Cordeiro do Monte Sião. Aí vamos lá, Anderson. Ontem você foi duro quando você falou da igreja adventista. Não é? Foi duro. A igreja adventista é Laodiceia, ela não é o remanescente. O remanescente está dentro da igreja adventista. Aí você aconselha que as pessoas deixem a igreja, abandonam a igreja, vá para o interior, não congreguem mais? Não. Por quê? Porque o Cordeiro está reunido com os 144 mil dentro de Sião. Ele não reúne o Cordeiro na sua casa, com 144 mil na sua casa. Ele não reúne virtualmente. Ele não reúne pela TV Novo Tempo. Ele não reúne pela internet. Ele não reúne pelo YouTube. Ele não reúne. Ele reúne onde? Dentro de Sião. Sião é o quê? Sião é o lugar onde ficava a adoração. É o monte da adoração. É o monte que foi aplanado em cima e foi construído Jerusalém com o templo. Ali o templo, aquele montezinho que tem hoje, um pedaço do Muro das Lamentações, aquele dali é o Monte Sião. E o Apocalipse 7 diz que o Cordeiro está reunido com 144 mil, aqueles que vão estar em pé quando Cristo voltar, aonde? No Monte Sião. Onde é que esse pessoal está? Na igreja. Firme e forte na igreja, esse pessoal está, até o final. Tá? Eles só saem da igreja diante de perseguição. Eles só são expulsos das suas igrejas quando ele tem que deixar a cidade. Eles só são expulsos do campo quando ele tem que ir para os montes. Só quando a igreja fecha, quando destrói a igreja, quando lhe proíbem para a igreja, é que eles saem. Mas se tem igreja aberta, onde eles estão? Na igreja. Porque o Cordeiro está reunido com eles ali. Entendeu? A igreja, trazendo, como é uma batalha para o Armagedon, a igreja é o quartel-general dos salvos. É onde um vem edificar o outro. É onde vem um lapidar o outro. É onde um melhora com o outro. É onde um apoia o outro. A gente viu aqui nesse Sabate, não. É onde um suporta o outro no ombro, ajudando a carregar. Está ferido, você bota aqui o outro e sai carregando, como a gente vê em filme de guerra. Essa é a igreja. Tá? Então acontece isso aqui, tá? E isso mira na batalha do Armagedon. Aí, Anderson, vem cá. Eu sou historicista, então tenho que esperar as coisas acontecerem para ir. Mas tem como a gente saber alguma coisa sobre a batalha do Armagedon? Tá? Tem como saber alguma coisa sobre a batalha do Armagedon. Tá? Eu queria que vocês voltassem aqui o verso 13 e 14, que diz assim: ó. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Tem até uma projeção aqui, se você puder projetar. Não, é isso aí mesmo, o 13. Já tá ligado ali, tá? Boca do falso profeta, tá? 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de quê? De ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E essa peleja é o que é? Tá? Aí você pula o verso seguinte e vai para o verso 16. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então, para eu descobrir o que é o Armagedon, eu tenho que procurar um lugar. Correto? Primeiro digo, o que é o Armagedon? É um lugar. O Armagedon não é uma pessoa, que nem no livro do Peregrino. É uma pessoa, né? Se você vê ali, o livro do Peregrino é uma pessoa. Não. No livro do Peregrino, do Bunyan, cada pessoa é um grupo de pessoas. Você pode ver lá no livro do Peregrino. O cristão é um cristão. Ele não é um cristão só, ele é todos os cristãos representando ali.
O evangelista é o evangelista. São os evangelistas todos numa figura de evangelismo, tá? A fé é uma pessoa que tem fé. Todas as pessoas que têm fé estão prefiguradas ali. Então a mesma coisa. O Armagedon, o que é o Armagedon? Irmão, é o lugar onde vai haver a batalha. Correto? Então vamos lá. Se eu sou historicista, eu tenho que abrir um mapa e descobrir, vem cá, aonde existe um lugar que se chama Armagedon? Não existe. Não existe um lugar com o nome de Armagedon. Tá? Então vamos lá, já que você disse que o Apocalipse é um link com o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, aqui, né? Aonde está o Armagedon? Não tem Armagedon também, porque o texto diz que a dica é que para descobrir o Armagedon você tem que ir para o hebraico e não para o grego. Não é o que diz aí o texto? Tá? Em hebraico se chama Armagedon. Tá? Então no Antigo Testamento foi escrito em que língua? No hebraico. Tá? Foi porque é hebraico, um aramaico ali, mas a maioria em hebraico. Tá? Então em hebraico, o que é Armagedon? Megido, o monte do Megido, ou do Megido do Megido, dependendo da pronúncia, né? Então, se eu abrir o mapa de Israel, abre o mapa de Israel, tá ali, tá? Se você pegar bem esse pontinho aqui é o Rio Jordão, Mar da Galileia, tá? O Mar Morto, tá? Aqui Betseba, aqui está o Ribeiro de Quisson. Quem estava aqui ontem no Ribeiro de Quisson? O Elias, lembra que Elias estava aqui, tá? Aí aqui tem o Vale do Megido ou Megido, tá? E o único monte que você encontra, no Megido é o Monte Carmelo. Naquele canal que eu falei anteontem, a Israel com a Aline, tá? Ela faz uma visita a Megido, a cidade de Megido, mostra ali um negócio, uns arquedutos que tem por debaixo da cidade, que eles fechavam a água, deixavam o inimigo, olha só o que dica, que deixavam o inimigo sem água e desviavam a água do rio por debaixo da cidade para eles terem água e acabarem com seus inimigos. É uma dica para aqui. Ela vai explicar e mostrar lá embaixo. Ela vai descer. Não sei como os caras faziam aqui naquela época, mas está lá. Até hoje, tá? Megido ele usava essa estratégia, tá? Mas aqui ele fala da estratégia do Megido, tá? Só que no Rio Eufrates. E o Rio Eufrates não passa ali no Megido, tá? No Megido ou Megido. Então olha só. O Monte Carmelo, o que acontece no Monte Carmelo? A gente só viu que, ontem a gente viu que só duas coisas importantes acontecem no Monte Carmelo. As 12 pedras eregem um altar quando o povo entra na Terra Prometida, tá? E Elias faz o desafio contra Baal e Astarote e o Deus verdadeiro, tá? E o Deus verdadeiro acaba ganhando o desafio. Ele acaba com a falsa adoração, tá? Depois de uma fuga e do encontro com Deus, ele unge um rei no território de fora de Israel, um rei em Israel e um profeta para ajudar, e ainda recebe o apoio de 7.000 pessoas que estavam ali guardadas para poder trazer de volta a adoração, tá? Isso acontece ali no Monte Carmelo, tá? Aquele simbolismo todo que aprendemos ontem, uma batalha de um Elias, tá? Vai novamente se dar no Vale do Armagedon, tá? Então o que é que acontece no Carmelo? É uma parábola. O que dá para entender que é uma parábola? Porque a batalha do Armagedon, a batalha no passado ali no Monte Carmelo, foi entre os falsos profetas e o profeta verdadeiro, enquanto o povo descobria quem era que estava com a verdade. Não é isso? E o que vai se dar aqui no Vale do Armagedon? Vai se dar a batalha entre essa confederação do mal que está sendo reunida pelos 3 espíritos imundos que saíram da boca da besta, do dragão da besta, falso profeta, contra quem está reunido no Monte Sião. Então vai haver uma batalha. Ímpio contra justo. Ímpio contra justo. Vai ter uma batalha. O Apocalipse até fecha a sua inscrição depois de descrever o céu, a nova terra e tudo mais, a cidade santa. E João diz assim, João escuta Jesus Cristo dizer o seguinte: olha, quem está limpo se limpe, ainda mais, e quem está sujo, continue se sujando. Quem for justo, continue na prática da justiça, e quem for injusto, continue na sua injustiça. Isso é uma separação bem nítida entre, olha, continue com a sua veste, continue com o seu ouro, continue com o seu colírio, continue enxergando tudo e tomando providência,
Porque o mundo vai começar o quê? A lhe atacar. Irmão, quando eu comecei a pregar isso há um ano atrás, tá? A minha vida virou de cabeça para baixo. Tive ataque de família. Gente reuniu, né, da família da minha esposa lá na minha casa para dizer para a gente sair de onde a gente está. A gente tem uma obra missionária lá e tem um negócio lá embaixo, tá? Que as coisas iam mal, dava para ali para cá. O pessoal reuniu para a gente sair de lá, da perseguição que foi. Ataque de tudo quanto é lado para a gente sair daquele local de lá. Enquanto eu estou planejando ir para outro canto, a gente tem ali um serviço missionário junto com a igreja local. Por que a gente começou a pregar isso? Porque quando você separa o verdadeiro pregador de quem está pregando água com açúcar, porque tem muita mensagem evangélica dentro da igreja de Adventista. É evangélica mesmo assim, é coisa somente de você abrir a Bíblia para saber, irmão, como é que você vai agora, né? Vamos lá, dicas agora, tantas dicas para você fazer, entendeu? O culto doméstico. Bom, isso aí você faz uma classe, entendeu? Lá atrás, você discute na escola sabatina, você faz um pequeno grupo. Não é para dar no púlpito isso. Isso é pregação evangélica. Era para a gente estar estudando não só profecia, tá? Mas a estrutura da igreja, tá? O púlpito é para ser usado como treinamento missionário, de dupla, né? De pequeno grupo, mordomia. Aí sim, na mordomia, como você usar a sua mordomia, como você administrar as suas finanças, como você entrar o reino. Pensando em quê? Pensando em sair daqui, pensando em poupar, pensando em projetar o reino aqui, em pregar o evangelho e o pé de meia para você no futuro poder sair daqui. Isso aí era para você estar sendo pregado na igreja. A verdade com amor. A mensagem evangélica ela pega só amor. A verdade vai embora. É muita pregação, muito evento, muita semana de oração, que você chega no final, foi lindo, mas como diz o pastor Miguel, é evento. E vento passa, né? É um evento. Tem um evento na igreja, tem um evento do Ministério da Mulher, tem um evento de bravador, tem um evento de jovem, tem um evento de mordomia, mas é evento. O pastor Miguel dizia, irmão, é evento. Depois que isso passa, é evento. E evento faz o quê? Só deixa a brisa que passou. O pastor Miguel dizia isso muito, né? Evento. Passou, evento. Evento é evento. Faz e corre logo dali. Ah, quer preparar aquele evento do Ministério da Mulher? Faça a programação mais linda, o painel mais bonito, a recepção mais calorosa e bota um pregador, uma pregadora para pregar o quê? A verdade com amor. E não aquela apostilazinha que vem ali com água com açúcar de evangelho. Não, tira aquilo ali. A semana é jovem, tá? Bota o jovem na entrada, bota o bravador fardado, bota hino de bravador, entrando bandeira, aquele negócio todo, né? Painel bonito, música tocante e o quê? E um pregador jovem pregando a verdade com amor. O que não falta por aí. Você procura de quem você acha. Entendeu? Mas o púlpito está se esvaziando. E não sou só eu que estou reparando não. Né? A gente falou anteontem aqui que a gente viu a reforma vindo de cima, né? No passado da reforma assim, sempre vinha. Veio de onde aqui a reforma? Veio de Elias. Acabe não fez o que? Elias fez. Não foi de povo, que o povo estava onde? O povo tinha 150 escondidos, como Obadias, dentro do buraco, ele alimentava com pão e água. Né? 7 mil que ninguém sabia onde estava no povo de Israel, porque na hora que Daniel perguntou quem era Deus, o povo estava manguejando, não disse nada. Onde é que estavam os 7 mil que não beijou a Baal? Né? Nem seu joelho se dobrou e sua boca não estava. Cadê ele? Estamos com você, Elias. O Senhor está contigo e quem vai derramar fogo, ninguém, nem os 7 mil se levanta ali na hora do desafio. Ficam calados esperando Elias tomar uma providência. Vai ser assim. Testemunhos seletos, eu não me lembro agora o capítulo, mas é sobre o reavivamento. Ele começa em cima, porque é uma chuva serôdia, não é? Então, onde é que a chuva começa? Em cima, na nuvem. Ela se acumula embaixo. Toda chuva é assim, ela vem, molha tudo, onde ela se acumula? Embaixo. E ela vai inundando por baixo, tá? Então, vem um pregador, vem um líder, vem outro líder, vem um pastor, vem outro diretor, vem outro não sei o quê, e faz aquela chuva, e a igreja vai enchendo-se do Espírito Santo, cada vez mais. Aí vem a transformação, tá? A igreja, enquanto isso, não pode, ela pode morrer. A igreja não pode, ela pode até dormir, porque na palavra das virgens, 10 virgens dormem. Agora, durma com óleo a mais, com azeite ali reservado para na hora que tiver o grito, eis o noivo, você tem perna para sair ao seu encontro. E eu tenho 46 anos de idade.
Aí, de vez em quando eu saía, ele sabe como é que é a minha casa, eu vejo o ponto de ônibus lá longe, né? Aí eu saía, indo pro trabalho, quando vi o ônibus estava na esquina, vindo estacionar. Irmão, aí o pé batia na bunda, como dizia a né? Eu corria. Quando eu chegava dentro do ônibus com a tal da máscara, é que eu via que eu tinha 46 anos. Porque a mente mandava eu correr, mas o pé não obedecia mais não. Né? Quando você descobre que tem a idade, é porque a sua mente quer que você faça. Eu estava ontem exercitando ali na pracinha perto de casa, tem uns exercícios. Olhei a barra, pulei na barra e não fui nem para cima. O cérebro diz, vai lá! E o braço não consegue fazer o que o cérebro está mandando. O jovem não, né? O meu pequenininho tem 1 ano e meio, eu tenho na barra e ele ficou lá. E eu queria que ele soltasse, ele ficou lá, agarrado. Oxi, não solta mais nem, ele ficou lá, agarrado. Né? E eu não conseguia nem ficar agarrado para poder subir de novo. Disse, rapaz, agora descobri que eu estou ficando velho. Né? Vamos agora para Reis. Primeiro livro de Reis, tá? Se você quiser acompanhar aqui, também vai estar ali, tá? 1 Reis 18. E fica aí aberto. A gente vai aqui entre Apocalipse 16 e Reis 18. Por quê? 1 Reis 17, 18 e 19 é a história de Elias. Estuda isso aí, ó, em casa. Estuda isso aí, tá? Quer saber como é que vai ser o derramamento do Espírito Santo? Quer saber como é que vai ser o selamento? Leia Ezequiel 8:9. Pega em casa, leia Ezequiel 8:9. Leia ali, você vai ver o selamento ali em Ezequiel 8:9. Ellen White usa aquele texto para falar do selamento. Quando ele fala do selamento, em Testemunho Seleto, ele usa Ezequiel 8 e Ezequiel 9 para falar. E a Maísa Ribeiro, ela tem uma pregação fantástica sobre o selamento desse texto de Ellen White e desses capítulos do 8 e 9 de Ezequiel, tá? Mas vamos lá. Reis é a história de Elias. Então, se a gente está falando sobre a batalha de Armagedon, a gente tem que ir para lá, para descobrir o que ele fez. A gente viu, agora a gente vou trazer os textos que a gente viu ontem, tá? O que ele fez ontem, o que eu citei ontem, eu vou mostrar tudo aqui. Eu vou mostrar na Bíblia, Elias. Eu vou mostrar em Ellen White, tá? Elias. E vou mostrar como é que a igreja está hoje, entendeu? Albertin, George Knight, tá? Todo mundo falando como é que a igreja está hoje. Se eu é que estou vendo isso, para a batalha do Armagedon, porque todo mundo está vendo que a igreja também está morna e só o remanescente é que vai sobrar, tá? Olha o que diz ali o verso, tá? Vendo, disse Elias, tá? Disse-lhe, tá? És tu perturbador. Isso aqui é Acabe falando. Acabe, quando olhou, ele recebeu o aviso, veio com os profetas, tá? Quando chegou lá, quando ele olhou para ele, é você o perturbador de Israel? O que Elias respondeu para ele? Tá? Era meio ousado Elias, né? Tá? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai. Ele diz assim: porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baals. De quem ele está acusando? Acabe, que era para ser o líder espiritual da igreja, que naquele tempo era uma teocracia, então o líder de Israel era o líder da igreja, o líder de Judá era o líder da igreja, correto? Tá? Então, Acabe, que era para ser o líder, ele diz assim: você abandonou os mandamentos e está seguindo agora os Baals. Que mandamento ele abandonou? Não farás para ti, imagem escultura, né? Esse mandamento ele abandonou casando com Jezabel e começando a adorar Astarote e Baal. Você que abandonou e seguiu, tá? O verso 21 diz o seguinte, o próximo aí, o próximo slide. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Você está vendo aqui como o povo estava apático, descompromissado, tá? O povo estava esperando que alguém tomasse uma iniciativa. O povo estava lá. Quando ele ia chegar, pega os profetas, cada um pegou um profeta, cada um pegou um frasco profeta ali para segurar. Você peraí, agora segura aqui. Na hora que um líder pede para fazer a coisa certa, o povo faz a coisa certa. Enquanto não aparecer um líder para poder fazer, a maioria pode até falar sozinho, ele e a sua casa, dando trabalho missionário, estudo bíblico, reavivando-se, entendeu? Reformando-se, tudo mais, está lá sozinho. Na hora que vem aquele pedido para a gente fazer todo mundo junto, aí os pequenos grupos pegam fogo. A ajuda missionária começa a fazer evangelismo, aí a igreja enche. Essa igreja é fruto disso, né? O que num Caleb você consegue fazer, né? Quando uma pessoa diz assim, vamos fazer um Caleb lá, bora, e um monte de gente compra essa ideia e sai fazer um Caleb. Está aqui o Caleb, está aqui pronto a igreja, né?
O que falta? O que falta é alguém dizer assim, bora. Assumir aquele manto ali e dizer, bora, tá? Vamos para o verso 30. Diz assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Está vendo que o líder chama para ele, né? O povo, né? Chama para ele, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele acusou Acabe de deixar os mandamentos. E para quem estava ali? Depois que ele mostrou quem era Deus, tá? Para mostrar a todo mundo quem era Deus, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, para mostrar qual era o Deus verdadeiro, tá? Elias era um restaurador de altar, e a gente viu ontem que nós temos que ser os Elias hoje. E nós temos que ser os restauradores desse altar. Tem gente quebrando o altar, tem gente transgredindo o mandamento, e tem gente querendo colocar isso dentro da igreja. Qual é o nosso trabalho? Tá? Erguer o altar do Senhor que estava derribado. Tá? Vamos lá em Apocalipse 16, o verso 14 diz assim, que a gente acabou de ler ele. Aquele texto importante que diz você, decore ele, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha como esse verso combina com o que a gente viu ontem. Malaquias 4:5 diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando é que vem Elias? No mesmo período que Apocalipse está dizendo que vem. O Elias vem para esse período. Para isso aqui que ele vem. Ele vem para levantar o altar do Senhor que está derribado, tá? E para restaurar a adoração ao Senhor e a obediência à sua lei. Como a gente viu ontem. O Deus Todo-Poderoso. Mateus 17, 9 a 11, é aquela conversa que vimos hoje de Jesus, tá? Sobre Elias, tá? Ele diz o seguinte, está ali atrasado lá, né? Eu já li o 30, aí, 18 já li também, esse aí, tá? O 9, aí tem o 9 e o 10 e o próximo slide é o 11, diz assim, e descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem... Apareceu? Hein? Não foi. Você não acaba com a mãe que aí dando galo. Peguei. Desliga. Eu sei que você começa a pregar esse negócio aqui. Tá? Verso 9 diz, e descendo eles do monte, ordenou Jesus, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? E o verso 11 diz, então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas, tá? Então se eu pegar aqui o derramamento do Espírito Santo da chuva serôdia para o nosso tempo, onde é que está o derramamento da chuva serôdia na Bíblia? Em Joel 2, tá? Em Joel 2, e o começo do cumprimento que é na chuva temporã está lá em Atos 2, né? Então Joel 2 diz bem assim, o verso 28, está ali também, tá? Isso, 28 e 31. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E verso 31, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, se a gente pegar os eventos que do início da igreja adventista, tá? Do movimento lá milerita, o que acontece? A independência dos Estados Unidos, o dia escuro, a lua em sangue, a queda das estrelas, o grande terremoto, tá? E a igreja nascendo naquele período ali. 1844 vem o desapontamento, tá? E segue profecias acontecendo até a data de hoje. Tem profecias acontecendo. Antes que venha o grande terrível do Senhor, que está aqui em Apocalipse, que está ali em Malaquias, que está ali em Joel, essas coisas iriam acontecer, iriam o quê? Iriam mostrar que esse período é o período de nascer esse Elias. Esse é o horário de nascer o Elias. O horário de nascer o Elias é ali. Quando tudo fechou, todo mundo descobriu, precisa um povo agora esperar Jesus Cristo, o que acontece? Nasce esse povo, tá?
O que Ellen White fala sobre isso no livro Testemunhos Seletos? Tá? Ela fala o seguinte: os adventistas do sétimo dia. Quem é adventista? Graças a Deus. Amém. Quem não é ainda, se prepara. Prepara aí, porque alguém precisa ser. Tá? Os adventistas agora é pra gente. Tá? Agora é pra gente. Entendeu? É Ellen White vai falar aqui agora. George Knight, Albertine. Tá? Eles vão falar sobre esses Elias. Vão falar sobre a apatia da igreja de hoje e como o povo está manquejando entre dois pensamentos sem saber no que acreditar. Exatamente como na época de Elias, exatamente como na época de João, o povo está hoje. E ele vai falar o seguinte: os adventistas do dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar. Lembra que eu prometi que ia ler esse texto hoje? Prometi ontem aqui que ia ler esse texto hoje. Tá? Separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade, ele quem? O próprio Senhor, tá? Os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra da salvação. Próximo slide. O maior tesouro da verdade, já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Nós somos evangélicos, irmão? Aqui nós somos peculiares. Não somos um povo evangélico, tá? Nós somos adventistas do sétimo dia. Os últimos reformadores, tá? O remanescente, tá? Da igreja cristã, aquele que está comprando o colírio, está comprando o ouro, está comprando a veste branca. Tá? Nós somos peculiares, ele vai falar aqui. Testemunhos Seletos, volume 3, página 140. Até para você anotar. Profetas e reis, olha o que ela fala aqui. Oi. Qual? Esse mesmo? A Rony te parou do Dajal aí? Oi. Aprendeu a Schumacher. Mas voltou. Oi, pô. Tá? Eu até ficou mais bonita agora, né? Não sei o que fez isso aqui. O anjo está falando, né? Deus veio ao encontro do seu provado servo com a pergunta: o que fazes aqui, Elias? Quem está dizendo isso, irmão? Ellen White. Ellen White está tocando o assunto de Elias aqui com ele assim, em 1 Reis 19, 9. Eu te enviei ao ribeiro de Querite, Ellen White falando, e mais tarde a viúva de Serepta, dei-te a comissão de retornar a Israel e estar diante dos sacerdotes idólatras no Carmelo. Cingi-te de força para guiares o carro do rei à entrada de Jezreel. Mas quem te enviou nesta fuga apressada para o deserto? Que missão tens aqui? Ellen White fala que Deus, naquela pergunta, né? O que faz aqui, Elias? Ele estava dizendo isso, tá? Que missão? Qual é a sua obra aqui? O que você está fazendo aqui? Aí vem me responder aquela pergunta da quinta-feira. Tem tempo ainda, Anderson, para me preparar? Tá? Elias fugiu para uma obra que não era do Senhor. Ele desvirtuou-se para todo o canto que o Senhor mandou, ele foi. Até um ponto que ele ficou com medo e correu para um canto que Deus não mandou ele correr. Ele não mandou ele ir para o monte. Ele não mandou ele entrar na fenda da rocha. Ele não mandou. Não é? Diz agora, quem mandou você aqui, Elias? Que missão tens aqui, você? Não tem missão. Para quem hoje está sem propósito, sem identidade, tá? Não tinha essa visão, não sabia do que estava acontecendo, o que tinha a ver o lockdown, onde é que ele vai estar falando sobre isso, por que está acontecendo isso no mundo, tá? Como eu devo me preparar para poder sair das grandes cidades. Ele vai estar dizendo assim: tem tempo ainda de você voltar correndo. Agora, vai ser duro. Deus diz para Elias assim: Elias, agora volta. E, pelo menos na minha Bíblia, tá? No capítulo 18, o anjo alimenta Elias 2 vezes para poder chegar até aquela caverna. Mas o anjo não aparece nenhum para poder mandar o Elias de volta. Ele tem que se virar, que eu não mandei, ninguém mandou correr. Tem coisa que eu tenho que correr atrás do prejuízo, porque foi eu que corri. Eu que corri do plano. Deus tinha um plano para mim e eu corri do plano. Você já ouviu? O mundo evangélico diz isso muito. Muitos pregadores aqui na nossa igreja disseram que Deus tinha um plano para a sua vida. Você já ouviu isso aqui? Deus tinha um plano para a sua vida. Então Deus tem realmente um plano para a sua vida. E quando você foge desse plano, tem outra pessoa que tem um plano para a sua vida. Ou você está seguindo o plano dele para a sua vida,
ou você está executando o plano do adversário na sua vida, quando você está correndo. E por isso que Deus vai lá chamar Elias. É por isso que alguns pregadores como eu estão aqui chamando de volta. A sua obra não é essa. A sua obra não é essa. Vamos continuar? Ele vai te falar aqui do desejado. Tá? Ao profeta do deserto, tudo isso se figurava um mistério. Agora ele já está falando com João. Tá? De João Batista. Tá? Ele ficou sem saber se Jesus era realmente o Messias, se a obra dele estava terminada porque ele foi preso. João estava ali preso a ponto de já tinham pedido a cabeça dele, iam cortar a cabeça dele para entregar para a filha de Herodias. E ele disse: então, e agora? A minha obra terminou ou não? Tá? O que eu devo fazer? Tá? Eu tenho que esperar outro? Ele ficava ali. Olha o que ele vai falar sobre essa dúvida que muitos adventistas têm hoje. Tá? Isso se afigurava um mistério além da sua compreensão. Havia horas em que os cochichos dos demônios lhe torturavam o espírito e a sombra de um terrível temor dele se apoderava, para saber se ele estava na verdade ou se estava no erro. E o texto continua: poder-se-ia dar que a longamente esperado libertador ainda não houvesse aparecido. Não é agora os eventos sinais para Cristo voltar? A minha obra foi dada, a minha mensagem foi cumprida hoje. Eu posso perguntar isso. Era o que João perguntava naquele dia. Tá? Então, o que significaria a mensagem? Que ele próprio fora compelido a anunciar. João sentia-se cruelmente decepcionado com o resultado da sua missão. Ele mais falava. Como Elias se decepcionou, fugiu e entrou no monte para se esconder de Jezabel. João, dentro do cárcere de Herodes, ele se sentiu da mesma maneira, decepcionado. Hoje a gente dizia que ele ficou depressivo, tá? Depressivo também, sem saber se o que ele estava fazendo realmente era o correto. Tá? Como resultado disso, irmão, ele mandou 2 discípulos dele perguntarem a Jesus: Senhor, João pediu para perguntar se o Senhor é mesmo o que ele estava esperando ou se ele deve esperar outro. Sabe o que Jesus responde? Ele não responde. Se ele diz assim: só diga a João uma coisa, o que vocês estão vendo. Diga assim: João, a gente foi lá e cativos eram libertos, doentes eram curados, cegos tinham sua visão de volta e coxos estavam andando. O que é que João entendeu isso? Quando ele viu que a sua obra parou, mas continuou no mundo, Cristo continuou fazendo a sua obra, mesmo com as suas pernas cortadas, né, ali, enquanto a cabeça não era cortada, mas a sua obra frutificou. As pessoas estavam sendo libertas do cativeiro do mal pelo Messias, aquele que anunciou que chegaria. A obra dele terminou. Quando é que a nossa obra termina? Ou quando a gente morrer, ou quando Cristo voltar. Porque nós somos os Elias agora. Nós somos os Joões Batistas da agora. Olha o que George Knight, um dos maiores historiadores da igreja adventista, né? Tá? Sempre passado para cá, fala no livro dele. O próximo aí. A visão apocalíptica e a neutralização do adventismo. Esse é um livro da Casa Publicadora Brasileira. É muito bom esse livro. Tá? Agora prepare-se para se chocar. É um livro chocante. Tá? É um livro para você ler chorando, tá? E descobrir que a gente não está fazendo nada. Como a igreja está fazendo nada, nem como eu não estou fazendo nada, como a igreja está parada. Tá? E não sou eu que estou dizendo, é um historiador da igreja. Ele diz o seguinte: leia ali comigo, né, se quiser ler. O adventismo desenvolvido nos setores mundiais do século XXI, que a gente vive hoje, foi domesticado, ele fala. Para não dizer castrado mesmo. Temos alcançado tanto sucesso em dizer que somos iguais aos evangélicos, com exceção do sábado e alguns outros detalhes, que nos esquecemos de quem somos, daquilo que nos torna singulares e daquilo que traz sentido à nossa existência. Eu, quando estou pregando aqui, não é só eu que estou achando isso. O maior historiador da igreja atualmente está falando isso e está escrevendo num livro que a Casa Publicadora Brasileira está editando. A gente não pode dizer na Novo Tempo que o Papa é a besta, irmão. Você já viu como é os novos estudos da Novo Tempo?
Não, ele fala a igreja assim, a igreja romana. Ele não diz assim, a igreja católica, apostólica romana, como diria antigamente. Você pega um vídeo antigo do Luiz Gonçalves, ele está lá dizendo, um novo dos Gonçalves, ele não diz mais. Porque a liberdade religiosa, que a igreja tanto busca para amenizar os conflitos de estudantes, de trabalhadores, etc., com o sábado e tudo mais, requer que certas palavras saiam dos canais, do YouTube, da televisão, né? Para que a gente fique perto do Evangelho, tão perto do evangélico assim, a gente é domesticado, às vezes castrado, que nem Acabe, né? Deixando a Jezabel fazer o que ela quer. Deixando a Jezabel fazer o que ela quer. Isso eu estou dizendo aqui, né? Eu disse, mas eu estou mostrando outra pessoa dizendo. Albertin, na revista Adventista, de junho de 2001. Você consegue, no site da Igreja Adventista, adventista.org, você vai ver periódico, você acha a Igreja Adventista e pode puxar todas elas ali. Você pega o PDF dela e pode ler essa matéria fantástica aqui, do time. Diz assim, tá? É sobre o crescimento da igreja e tudo mais. Ele diz assim, estudos sociológicos da religião têm demonstrado que os movimentos religiosos, aí ele está falando geral, tá? Todo tipo de religião, surgem normalmente com o propósito de reformar a cultura da qual existem. Mas no segundo século de sua existência, depois que faleceram os pioneiros e aqueles que o conheceram, esses mesmos movimentos tendem a perder sua identidade e a ser reabsorvidos pela própria cultura que originalmente tensionavam reformar. Então, morreu o pioneiro, morreu quem conhecia o pioneiro, então a cultura vai ali moldando e a igreja fica parecendo com a cultura. Não é mais tão diferente, tá? Não é mais tão diferente. Você olha assim, tá, pega adventista, ali é adventista, ali é batista, ali é da Assembleia, ali é da Congregação Cristã, ali é da Católica. Não é assim mais, né? Tem um grupo evangélico com a máscara, você olha assim e parece que é tudo igual. Quando você olha o grupo, tá? É tudo igual na aparência na rua, é tudo igual no linguajar, é tudo igual na doxologia, né? Pelo menos as igrejas que eu ando ainda a doxologia é adventista, mas eu já andei em igrejas que não eram. Eu já frequentei, sentei ali na mesa, na cadeira e assisti o culto Nova Semente, aí em São Paulo, na rua Cubatão. Irmão, aquilo não é adventista, tá? A mensagem até, entendeu? Mas a doxologia inteira é evangélica. É evangélica mesmo. E as palavras que são usadas são tão polidas que castrou o Zacaio. O Zacaio está castrado, né, controlado por Jezabel. A igreja, agora ele falou lá dos movimentos religiosos e agora ele fala da igreja adventista. A igreja adventista do sétimo dia se depara hoje com os desafios próprios do seu segundo século agora. O nosso segundo século de sua existência. Mas somando-se a isso, ela vive também num mundo em que apelos ecumênicos, tá? E tendências pluralistas estão inibindo grande número de denominações cristãs a falarem de suas diferenças doutrinárias. Sob as fortes correntes da globalização ecumênica, tá? Tais denominações acabaram perdendo quase que completamente a sua própria identidade. Essas igrejas, tá? Isso nos leva a indagar o seguinte: não estaria também a igreja adventista do sétimo dia correndo o risco de perder a sua identidade? Não é? Tem igreja aí que você olha assim, se você olhar algumas igrejas pentecostais, alguns cultos de matriz africana e algumas reuniões carismáticas católicas são exatamente iguais. Não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. Aquele culto de matriz africana está sendo repetido em igrejas pentecostais e no movimento carismático. Exatamente igual, com rodopio, com marcha e com gente em transe, batologando, como diz a Bíblia, né? Que é o falso dom de línguas ali, né? Vamos lá, outra pessoa aqui. Aqui é o pastor Jan Jukovics. Ele é um especialista também em crescimento da religião, tá? No livro Restauração, aquele livro ali, tá? Restauração. Ele falou o seguinte na página 106, também da Igreja Adventista, também da CPB, tudo bonitinho, tá? Tudo Adventista aqui, não tem nada de incidente, tá? A grande questão para a Igreja Adventista hoje é saber o que mudar, onde mudar, como mudar, por que mudar, quando mudar, sem que o remanescente suscitado por Deus no movimento profético de 1844, aquele que ele mais disse que foi cortado na pedreira do mundo,
e ele é especial, ele não é evangélico, tá? Para dar a última mensagem de advertência ao mundo, perca a sua identidade e a sua missão. A questão nossa é essa, tá? Irmão, eu posso mudar a música? Posso, até que ela não deixe de ser adventista. Eu posso mudar as vestes? Posso, até que ela não deixe de ser adventista. Tá? Eu posso mexer na doxologia? Posso, até que não descaracterize uma igreja adventista, né? A maneira de pregar, tá? Eu posso mudar? Posso, desde que não seja evangélico ou católico. Porque tem gente, irmão, que se sobe num púlpito e parece um padre pregando. E outros que parece um coaching de motivacional. Entendeu? Que ele quer fazer a igreja pular ali, sair ali eletrizante. Não é? O que está acontecendo com o púlpito da nossa igreja que devia estar preocupado com a verdade? Né? Para não dizer que foi eu que disse nada, tá? A gente vai terminar essas 5 mensagens com os outros dizendo, né? Deixa o que Ellen White disse, tá? O que o pastor Zukovic disse, o que George Knight disse, o que o pastor Tim disse. Deixa aí na sua mente isso que ele disse. Será que a gente está virando evangélico? Ou pior, mundanos? Né? A gente está sendo assimilado pelo mundo, da gente do mundo. Então mantenha o padrão, né? Mantenha o padrão na música, mantenha o padrão, porque nós somos Elias. E aquele padrão que por acaso nós perdemos, que nós possamos restaurar. Eu uso muito um exemplo que é como é que eu começo na restauração? Tá? Com restauração. Eu trabalhei com restauração e Ellen White fala que não tem reforma sem reavivamento, não existe reavivamento sem reforma, tá? Porque se eu começo o reavivamento em mim, esse reavivamento ele inflama os outros, tá? Por que eu tenho que começar um reavivamento em mim? Porque Ellen White fala que chegou o momento, ela fala que chegaria, mas eu digo que chegou, tá? Chegou o momento que você vai ter que dar calor do freio dos outros e ânimo do desânimo alheio. O outro está frio do seu lado e por ver ele frio, encostar nele, sentir ele frio, você tem que esquentar. Você vê o outro desanimado do seu lado, você chegar perto dele, ele está lá com aquela cara de uruca, aquele cara que dizia que tudo ia dar errado, ia dar uma luzinha na cabeça, aquele desanimado, tá? Você vê ali, chegou lá, você tira ânimo daquele desânimo dele, a hora de animar é agora, porque senão morre. Eu começo esse reavivamento em mim, esse reavivamento causa em mim interno, causa em mim externamente o quê? Uma reforma. Isso vai atingindo a minha família, isso vai atingindo quem eu evangelizei, quem eu estou discipulando, isso vai atingindo aqueles que eu lidero na igreja, isso vai até que a igreja, em sua grande parte, tá, vai estar reavivada. E reavivada, o que acontece na igreja? Ela começa a se reformar. Porque se eu tenho que fazer uma reforma sem reavivamento, eu tenho um legalismo. Se eu tento fazer um reavivamento sem reforma, eu tenho um fanatismo. Não é? São dois extremos que Satanás quer que você tenha. Ele quer que você seja reavivado, irmão, por dentro, mas por fora. Como é que diz a história? Tem gente na igreja que é garrafa de Coca-Cola, né? Conservada dentro. Você dentro está lá, tudo certinho, mas por fora, né, você não dá para perceber. E o pessoal diz assim: Anderson, que importância tem você reformar o vestuário, você fazer aquilo outro, tarará, se por dentro. Irmão, é o seguinte: quem está reavivado por dentro, por fora se reforma. Agora, o que pode acontecer? É alguém, para disfarçar que não está reavivado, se disfarçar de reformado. Entendeu? Aí por fora, está lá, a roupa está lá embaixo, está aqui em cima, mas não tem reavivamento nenhum. Ele está seguindo a onda de todo mundo. Agora eu vou dizer para você uma coisa. Você já viu dizer que no reino de Deus existe agente secreto? Não tem. Tem agente secreto do inimigo. O inimigo tem agente secreto. Agente secreto, 007. É evangélico. Adventista 007. Já viu aquilo? É? Olha, para ninguém saber que eu sou evangélico, que eu sou adventista, então a minha roupa vai estar aquele jeans rasgado, aquele tênis da hora, aquele boné de alma reta, eu vou entrar ali falando da hora, aquela gíria. Pronto. Isso não existe. Existe o contrário. Existe gente que vai entrar na igreja, sentar ali, crente, você vai ser crente que ele é crente, mas ele é joio. Porque a gente secreto está do lado do inimigo.
O inimigo é que quer infiltrar com seus agentes secretos, entendeu? Para minar a doutrina. A Bíblia diz o seguinte: quem foi que plantou o trigo? O Senhor. E quem jogou lá dentro o joio? O inimigo. O inimigo veio de noite e plantou o joio. Então, estamos na noite, irmão. Hoje é a noite. A noite é esse momento escuro em que a igreja está sem saber o que fazer, tá? E ninguém está descobrindo isso. Essa é a noite. Esse é o momento de muita gente entrar na igreja sendo joio. Aí quando vem o arrebatamento, o que acontece? No meio daquele arrebatamento, tem um monte de gente ou para ali puxar para baixo, ou para fingir que está arrebatado com você, para na hora de você tentar fazer a reforma, o cara cair fora. Entendeu? E derrubar a igreja. É isso que está acontecendo. Agora veio a noite, a palavra diz: olha, vem a noite, e de noite o inimigo vem e planta o joio. Como é que eu vou tirar o joio daqui? Não sou eu que tiro. A palavra diz que quem tira o joio são os anjos. São os anjos na hora da volta de Cristo. Então o joio, se você deixar o joio ficar, se você deixar o joio aí sentadinho, não se preocupe com o joio. O que ele faz? O joio cresce, o joio engorda, só que o joio é vazio. Eu não sei quem já ganhou um buquê de flores. Já ganhou um buquê de flores? Né? Já ganhou? Vem enfeitadinho com o joio, uma fitinha, né? É exatamente igual ao trigo, só que você balança ele é vazio, ele é seco. O trigo ele balança e é pesadinho, o joio é vazio. Exatamente igual, mas é vazio. Entendeu? Quando é que eu vou descobrir que o joio é joio? Quando o assunto, estão planejando aí uma vigília aqui, né? Quando houver o peneiramento, a sacudidura e a peneira de Deus jogar para cima, aí quem cai? Quem cai é trigo. O joio voa. É aí que você vai descobrir quem é joio. Que o joio voa e esvazia o banco da igreja. Por enquanto, irmão, a hora agora, depois que veio o primeiro lockdown, depois que veio a primeira perseguição e abriu, essa igreja daqui e todas as igrejas adventistas vão encher de gente. Por causa da música, por causa da pregação, por causa da nossa equipe missionária e tudo mais. Ela vai encher. Muita gente daqui vai ser o quê? Vai ser joio. Não vai ter mais música, não. Vamos cantar? Vamos lá. Vamos ficar de pé, fazer oração. E